Olá, pessoal! Hoje eu vim falar um pouquinho sobre como a gente pode aumentar a nossa criatividade, né, para transformação, para descoberta de novas possibilidades, para tomada de decisões, para mudança de vida, tanto no campo físico, quanto vital, quanto mental, né? E como a gente pode aumentar também o nosso poder de intuição, né? Porque são coisas que a gente fica sempre se perguntando. Intuição como um fenômeno que faz com que a gente tenha percepções para além do dia a dia, das coisas corriqueiras, mas como é que a gente sabe que essa intuição, por exemplo, ela é fidedigna com aquilo que eu deveria fazer, com aquela decisão que eu deveria tomar, né? Como a gente sabe que essa intuição está nos levando para um caminho mais assertivo, né? Um caminho menos repetitivo de condicionamentos, de crenças e de jeitos de se fazer as coisas. Intuição é um fenômeno natural em todos nós mamíferos, né? Principalmente nós mamíferos humanos, aonde a gente consegue de alguma forma, dentro dessa nossa capacidade de senciência, acessar um campo que a gente chama de supramental, onde toda a matriz informacional está presente, né? E aí, essa intuição, esse lugar intuitivo, esse lugar arquetípico, é um lugar que nos favorece com ideias menos condicionadas, né? Então, tem meios da gente poder fazer e facilitar esse nosso acesso a esse lugar mais intuitivo. Por exemplo, a meditação é um dos exercícios que nos favorece porque ela vai baixar as ondas cerebrais, ela vai trabalhar o nosso campo mental, dando uma libertação, por exemplo, desses condicionamentos, porque a gente vive no dia a dia sempre muito atribulado, a gente tem os horários todos muito organizados, a gente tem aquilo que a gente precisa fazer, nós temos as metas para cumprir, não é? E dentro de 24 horas, nós temos isso tudo muito organizado e quase nunca a gente tem tempo para incubação. Incubação é uma das fases do processo criativo, né? E a gente precisa saber incubar, e a meditação é uma possibilidade de incubação, aonde você não fica com a sua mente ativa, com seus pensamentos ativos, buscando mais informações para serem geradas, para serem captadas por você. Aonde você fica mais leve, você entra em contato com a sua respiração, com as suas sensações, isso libera um tanto do campo mental daquilo que vem sendo corriqueiramente utilizado. Aí acontece uma mágica, vamos dizer assim, nesse fenômeno, em que eu consigo acessar um pouco mais outros tipos de significados também de coisas que eu tenho costumeiramente, né, para me auxiliar no dia a dia, mas eu consigo perceber novas possibilidades desses significados, com menos ruído, com menos distorção. Mas para isso a gente precisa trabalhar o nosso campo mental. Essa é uma forma de trabalhar o campo mental. Parar para respirar, fechar os olhos um pouquinho, né? Entrar em contato com esse silêncio interior, começar a exercitar, a escutar as coisas de um outro lugar que não seja a nossa programação mental. E a gente vai começar a experimentar, por exemplo, imagens que vêm mais espontâneas, pensamentos que vêm mais espontâneos, né? Algumas sensações também que se manifestam de formas diferentes no nosso corpo, nos nossos sentimentos, com as nossas emoções. Tudo isso são meios de sair, de quebrar o condicionamento e muitas das crenças limitantes que fazem com que a gente fique repetindo coisas, né, e dar um acesso maior para essa nova possibilidade de intuirmos esse campo mais supramental. Porque esse é um lugar, entre aspas, né, vamos dizer assim, aonde só se acessa via intuição, né? Intuição é algo diferente do campo mental. A estrutura do campo mental, ela precisa do pensamento organizado, ela precisa da linearidade de alguma forma, ela precisa da racionalidade, da cognição, né? Quando a gente vai intuir, simplesmente eu sei. Quando eu tenho uma percepção intuitiva, eu simplesmente sei. Às vezes eu não sei nem explicar para as pessoas o caminho que eu fiz para chegar naquele conhecimento, naquele entendimento, né, naquela intuição daquela informação, mas eu sei que é. E eu tenho essa certeza praticamente no meu corpo todo, não é uma coisa que me parece de estrutura mental ou cerebral, não é algo que está na minha cabeça, é algo que está em mim, né? Essa é uma sensação que a gente pode traduzir como a verdadeira intuição. Agora, a intuição ela depende também
do quanto eu me conheço, né? Porque nós somos pessoas que vivem também a partir do ego. O ego é que nos ajuda a estruturar essa percepção fora do tempo e do espaço, né? E todas as percepções dentro do espaço-tempo, que é onde a gente se manifesta materialmente, que é onde a gente vivencia o nosso dia a dia, em vigília, né? Então, para eu poder fazer um caminho bom de intuição, para eu aumentar a minha assertividade intuitiva, eu preciso me conhecer, eu preciso saber o que acontece entre a minha intuição assertiva, o que fica entre a minha intuição mais assertiva e todo o meu condicionamento do ego, toda a minha sombra, todos os meus conteúdos inconscientes. Porque aí eu vou ter noção, por exemplo, dos jogos que eu faço. Porque nós somos muitas vezes infantis, né? No sentido de querer que os nossos desejos sejam satisfeitos. Às vezes a gente não analisa, por exemplo, um desejo. Eu acho que aquele desejo é a salvação da minha vida. Quando, se eu tiver uma oportunidade, me colocar, por exemplo, na reflexão disso, eu posso perceber que eu estava, inclusive, por exemplo, me autopunindo com algum tipo de desejo, entrando num processo de sofrimento construído por mim mesmo, apenas porque eu estava na ansiedade de um desejo a ser satisfeito. E aí a minha intuição começa a ficar cheia de ruído, porque o meu desejo é muito forte, ele tem uma carga de ansiedade muito forte. E isso mina a possibilidade, dificulta a possibilidade de que a minha intuição seja assertiva para aquele lugar que eu preciso ir, para aquela decisão que eu preciso tomar, para aquele entendimento que eu preciso reconhecer, que vai ser mais facilitador, por exemplo, para a realização do meu dharma, do meu propósito de vida, do meu crescimento evolutivo. A criatividade vai estar sempre junto nesse processo, né? Intuição é um dos 7 Is que a gente fala aqui, que faz parte, né, de todo o processo criativo. A gente já teve um outro vídeo em que a gente deu uma descrição das 4 fases, né, que são utilizadas de um modo geral, desde os anos 40 para cá, como sendo fases do processo criativo: preparação, incubação, insight e manifestação. Mas aqui, dentro da visão de mundo quântico, a gente inclui também o poder da imaginação, o poder da intuição e o poder da inspiração. Então, intuição, inspiração e imaginação também fazem parte do processo criativo. E quanto mais eu me preparo com coisas diferentes, quanto mais coragem, curiosidade, disposição eu tenho para me preparar racionalmente, logicamente, não é? Estudando, assistindo a vídeos, conversando com pessoas, assistindo aulas, ensinando coisas, isso tudo são processos de preparação, né? Quanto mais eu vou para o diferente daquilo que me é comum, mais eu aumento a minha possibilidade de novos insights poderosos, não é? Para que eu possa manifestar coisas diferentes, mais inéditas, né? A gente precisa buscar o que é inédito em nós. Isso seria o ápice do processo criativo, né? E aí eu vou também, nesse lugar onde eu vou me trabalhando, me autoconhecendo, reconhecendo meus jogos psicológicos, vindo para um lugar mais assertivo na relação comigo mesmo, eu começo a ter uma imaginação mais potente, uma imaginação com menos ruídos, né? Uma inspiração também que vem de um outro lugar. Eu posso me inspirar de várias formas, mas com conteúdos muito mais profundos, né? Eu posso me inspirar numa imagem, eu posso fazer uma contemplação de natureza, eu posso me inspirar nas atitudes das pessoas, mas isso, a intuição, junto com essa inspiração, vão me dar um insight muito poderoso de coisas que eu ainda não havia experimentado. Então, voltando nessa conexão de como que eu posso aumentar, não é, essa questão do processo criativo. Primeiro que eu preciso aprender a incubar. Eu preciso ter um espaço na minha vida para incubar. Eu preciso ter um espaço onde a minha mente respire, onde a minha mente pare de reconhecer as coisas só de uma forma linear, só dentro de um raciocínio lógico matemático. Para isso, movimentos de contemplação, momentos de meditação, momentos em que eu fecho os olhos, escuto uma música clássica ou uma música que não tenha canto falado, porque senão a minha mente quer entender, quer traduzir aquela linguagem, mesmo que seja numa língua diferente da nossa. Algo que seja instrumental, isso também nos ajuda a incubar, isso também ajuda a aumentar a possibilidade da criatividade, porque, acima de tudo, vai diminuir, não é, a intensidade do meu campo mental, cuja tendência é se manter condicionado naquilo que já é conhecido. Contemplar a natureza, fazer uma caminhada, usar do silêncio. A gente não sabe descansar no silêncio.
A gente quer descansar de uma coisa, a gente entra num outro tipo de estimulação. Aí a gente quer descansar daquela estimulação, busca outro tipo de estimulação. Mas a gente não para silenciar, nem internamente e nem às vezes externamente. Qualquer coisa que tenha essa base mais silenciosa, que tenha menos estímulos para o meu campo mental, é uma base que vai ser facilitadora da percepção, da ampliação, da experiência criativa, para a gente poder sair do condicionamento e passar para uma experiência que seja realmente intuitiva, mais supramental, com menos ruídos e com mais criatividade, assim, com relação ao diferente. A gente precisa experimentar o diferente. Um beijo.